Olá, bom dia. Bom dia pessoal, mais uma vez aqui fazendo um videozinho para vocês e para pedir também algum conselho, alguma ideia de vocês, porque normalmente eu conversando com algumas pessoas, aqui a gente tem um pequeno terreno aqui que a gente chama de sítio e a gente cultiva aqui algumas frutíferas. E o nosso forte mesmo que a gente gosta de cultivar é o abacate, a banana, essas frutas mais simples assim, acerola. E eu tenho um costume eu não gosto de podar. Tem muitas pessoas que indica a poda para o abacateiro. E na verdade, quando chega um certo tempo que a frutífera está pronta para podar, eu sei lá, eu fico meio me recusando a podar. Eu não sei se para nossa região, porque é o seguinte, cada tipo de frutífera, em cada região, ela age de forma diferente, né? Aqui eu fiz algumas experiências outras vezes e não vi muito resultado. E tive conversando com outras pessoas e as pessoas pensam como eu, entendeu? As pessoas pensam da mesma forma que eu penso. Por exemplo, esse pé de abacate aqui, ele tem um ano, acho que de 10 meses a um ano, mais ou menos. Eu conversando com algumas pessoas e as pessoas indicaram que diz que esse aqui é o tempo certo da pessoa fazer a poda. Por quê? Abaixo desse foco aqui, ó, desse renovo, entendeu? A pessoa disse que a pessoa, mais ou menos assim, a pessoa vai ter que podar ele, tirando essa copa que ele vem formando aqui. Diz que quando tira essa copa aí ele começa a esgalhar dos lados para fazer nova copa. Diz que a frutífera ela fica mais baixa e ela começa a produzir mais nova, né? No caso, mais rápido. Só que quando chega esse tempo assim, que ele começa a fazer essa copa aqui, para ser sincero, eu tenho pena de cortar, tirar essa copa dele. Porque tá uma copa tão bonita, os brotos tudo novinho, entendeu? E aqui a gente tem uma média de 35 a 40 pés de abacate. Inclusive, a gente já tem, acho que uns 5 ou 6 pés produzindo e nunca houve a necessidade de eu fazer isso. E tem pessoas que falam que com o abacate plantado da semente, quando ele vem produzir, é com 8, 10 anos. Eu tenho um abacate plantado aqui com 6 anos, que já começou a floração. Então às vezes eu tenho vontade de podar e tenho um certo receio, porque na verdade alguns que começou a frutificar aqui não houve a necessidade de poda e eles não cresceram tanto, eles formaram uma copa assim, ó, aqui outro. Formaram uma copa e simplesmente ele desenvolveu. E eu achei que ele desenvolveu bem, mas tem pessoas que falam que eles não produzem o suficiente, né? Eles produzem menos, quando a gente não pode, eles produzem menos, eles demoram a produzir. E a gente sempre por aqui, a nossa região aqui, é uma região um pouco alta. Vamos dizer assim, é uma região montanhosa, né? E eu tenho esse receio de podar, fazer essa poda e dar errado. Tem uns pés de laranja pocã lá do outro lado, que eu já acho que eu já mostrei em outros vídeos, os pés de laranja pocã, que eu nunca podei.
Eles só frutificaram 2 vezes. Uma vez eles frutificaram bem, mas teve outra vez que eles frutificaram bem pouco mesmo. E às vezes eu fico pensando que é por causa da poda. Aí, esse pé de abacate aqui, ele não foi podado. Ele é novo também. Isso aqui deve ter uns 2 anos e pouco. Já está um pouco alto, entendeu? Tá alto, mas eu não podei. E eu fico em dúvida. E aí eu pergunto para os amigos se vale a pena podar ou continuar com as frutíferas do jeito que estão. Eu não gosto de fazer as coisas tipo sem fazer uma pesquisa, sem perguntar para as pessoas. Eu sempre gosto de estar interagindo e pedindo opinião. Tem pessoas que não gostam de pedir opinião. Eu sou ao contrário, eu gosto mais de fazer as coisas pedindo opinião. Aqui a gente cultiva eles no meio das outras frutas, né? Com goiabeira, banana. Eu tenho até pé de canela aqui misturado. Tem o umbucajá, goiabeira, tudo misturado. Eu sempre gosto de ir produzindo assim, porque um vai fazendo sombra para o outro, porque como a nossa região é muito quente, aí eu acredito assim que um vai ajudando o outro com a sombra e termina a terra um pouco mais sombria assim para as frutas, né? Esse outro aqui que já tá, esse aqui plantei ele aqui o ano passado e é de semente também. Tem um pé de abacate aqui que eu plantei ele aqui num local aqui. E eu não sei o que abacate é esse, porque foi uma semente que eu ganhei. E a folhagem dele é diferente dos outros. Eu não sei que abacate é esse. A pessoa que me deu ele disse que trouxe ele. Foi uma semente de um abacate que ele comprou lá para a banda do Mato Grosso. Trouxe ele e me deu. Eu plantei ele aqui, ele tá bonito também. Mas eu tô notando que ele tá caindo muita folha. Um pé de abacate novo desse. E perdendo muita folha. Eu não sei se é a nossa região aqui, que talvez ele seja de alguma região mais fria ou mais quente, não sei. Porque o pessoal disse que não tem muito a ver. Tem sim. Eu acredito que tem a ver sim, porque, por exemplo, a maçã, a pera, a uva, ela não dá aqui na nossa região. Você planta um pé de uva, por mais que você trate ele, dificilmente você vai ver ele frutificar. Quando frutifica, 2, 3 uvinhas, bem pequenininha, que ela não chega a desenvolver. E aqui eu gosto de cultivar as plantas, as frutíferas, tipo, misturar demais essas frutas que fruta de época, né? Fruta aliás, fruta de época não. Fruta de época é mais essa que eu falei. A maçã na nossa região, né? Época na nossa região. Eu gosto de plantar, cultivar mais essas frutas. E aqui na nossa região a gente chama essas frutas mais simples, né? Que dá em todo lugar, dá em todo canto.
Aqui a banana prata caiana, quando ela começou, a banana prata caiana, quando ela começou a chegar na nossa região aqui, era uma dificuldade também para a gente produzir, porque ela não desenvolvia. Depois que começaram aí usando um adubo, e terminou ela desenvolvendo também, normalmente. Tem coisas que a gente vai fazer sem pedir opinião a ninguém, termina a gente fazendo errado, se dando mal, né? E é por isso que eu sempre gosto de fazer as coisas pedindo opinião. E eu acredito que como muitas pessoas falam que a poda ajuda muito, e eu tenho visto em alguns vídeos também o pessoal podando, mas na nossa região aqui eu não vi gente trabalhar nesse sentido, com poda, né? Às vezes desgalham um pé de árvore por necessidade e simplesmente. Como eu estava falando para vocês em relação à poda, esse pé de abacate aqui, ele tem 6 anos. O ano passado ele produziu. O ano passado ele produziu os primeiros frutos. E esse ano ele carregou de uma forma surpreendente, porque eu não acreditaria que ele fosse carregar nessa época, porque estava chovendo muito e ventando muito, né? E normalmente essas regiões mais altas, quando começa a ventar muito, dificilmente as frutas segura os frutos normalmente, né? No caso, a florada, né? Porque o vento derruba muito as flores. Mas da forma que eu estou vendo aqui, graças a Deus, ele carregou bastante, né? Agora resta saber se daqui por diante, como o tempo vai proceder, né? Se vai continuar essa temperatura normal que nós está tendo por aqui, porque tudo depende da natureza, né? Olha lá. Dá bem carregado. Isso aqui é um pé desse abacate. Esse abacate de gogó, né? Esse abacate grande de gogó. Um abacate muito bom, que é um abacate que tem muita massa. E tá segurando. Esse pé de abacate aqui foi um dos que começou a florada primeiro, né? E a gente já dá para ver alguns frutos pequenos, né? Mas bem mais desenvolvido do que aqueles que eu mostrei aí, desse outro pé. Os frutos já estão mais desenvolvidos. Tem outros ali que agora que as flores estão começando a aparecer. Aquele que vai ser um pouco mais atrasado. E esses pés de abacate que eu estou mostrando aqui, nenhum deles foram podados. A dificuldade que eu acho numa situação dessa é porque eles ficam um pouco mais altos, né? Mas em relação ao tempo, o período de frutificar, tempo de frutificar, não vejo muita diferença. Como eu falei, não sei se é por causa
da nossa região aqui, do nosso local, né? Aqui, nossa região aqui é um pouco bem mais alta. Aqui é uma região que venta muito. E a região que venta termina você tendo aquele problema de perda, porque a florada cai muito. Isso aqui é o outro pé também que começou a florada primeiro. E a gente dá pra ver uns frutozinhos já desenvolvidos. São frutos pequenos, mas já dá pra você ver. Bem, pessoal, aqui a gente cultiva bastante banana também. Cultiva banana, temos aqui também uma série de pé de caju, né? A gente cultiva também aqueles caju de enxertia, né? Caju pequenininho. E essa série de banana aqui é pratacaiana. Já cultivei banana comprida aqui, mas a banana comprida ela é muito trabalhosa. E ela não se deu bem aqui na nossa região, por ser uma região muito alta, e a questão da broca, né? Muita broca. Dificilmente você via um pé de banana que não tivesse com a broca. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, você dá um joinha, assina o canal para nos ajudar a incentivar a produzir mais vídeos. E que Deus lhe abençoe e tenha um ótimo dia na presença do Senhor, ok? Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Deus abençoe.